O mundo pulsa com um coração digital. Carregamos em nossos bolsos mais poder computacional do que gerações inteiras antes de nós poderiam ter imaginado. Nossos carros falam conosco, nossas casas respondem às nossas vozes e estamos constantemente conectados a uma rede global de informação e entretenimento. Isso não é ficção científica. Esta é a realidade do século XXI. Um mundo transformado pela marcha implacável da inovação tecnológica. Dos computadores desajeitados de meados do século XX aos smartphones elegantes de hoje, a tecnologia remodelou nossas vidas de maneiras profundas. Revolucionou a forma como nos comunicamos, como trabalhamos, como aprendemos e como nos divertimos. Conectou-nos através de continentes, quebrou barreiras de distância e cultura e nos deu acesso sem precedentes à informação e ao conhecimento. Mas esta revolução tecnológica não acontece sem desafios. Os mesmos dispositivos que nos conectam também podem nos isolar. As mesmas ferramentas que nos capacitam também podem ser usadas para manipular e controlar. À medida que estamos no limiar de uma nova era de avanço tecnológico, é mais importante do que nunca considerar as implicações de nossas criações e garantir que a tecnologia sirva à humanidade, e não o contrário. A história da tecnologia moderna está inextricavelmente ligada à ascensão do computador. O que começou como máquinas enormes que ocupavam salas inteiras, usadas principalmente para fins militares e científicos, evoluiu para os dispositivos omnipresentes que conhecemos hoje. A invenção do transistor em 1947 abriu caminho para computadores menores e mais poderosos, levando ao desenvolvimento do microchip na década de 1950. Essas descobertas impulsionaram a revolução digital, transformando os computadores de ferramentas especializadas em aparelhos do dia a dia. O computador pessoal, iniciado por empresas como a Apple e a IBM, nas décadas de 1970 e 1980, levou o poder da computação para casas e escritórios em todo o mundo. A interface gráfica do utilizador, com suas janelas e ícones intuitivos, tornou os computadores acessíveis a um público mais amplo, inaugurando a era da computação pessoal. O impacto do computador na sociedade é imensurável. Revolucionou todos os setores, da indústria e finanças aos cuidados de saúde e educação. Os computadores automatizaram tarefas, aumentaram a eficiência e abriram novas fronteiras em pesquisa e desenvolvimento. Eles também mudaram fundamentalmente a forma como nos comunicamos, trabalhamos e aprendemos, abrindo caminho para o mundo interconectado em que vivemos hoje. Se o computador trouxe a tecnologia digital para nossas casas e escritórios, o smartphone a colocou em nossos bolsos e bolsas, tornando-se um companheiro constante em nossas vidas diárias. Ele não é apenas um dispositivo de comunicação, mas também um assistente pessoal, um guia de navegação e até mesmo um centro de entretenimento. Com base na revolução da telefonia móvel do final do século XX, o smartphone combinou a funcionalidade de um computador com a portabilidade de um telefone, criando um dispositivo que se tornou indispensável para milhões em todo o mundo. Ele transformou a maneira como trabalhamos, nos divertimos e nos conectamos com os outros. O primeiro smartphone verdadeiro, o IBM Simon, foi lançado em 1994, mas foi a chegada do iPhone da Apple, em 2007, que realmente revolucionou a indústria de telefonia móvel. O iPhone não só popularizou o conceito de smartphone, mas também estabeleceu novos padrões para design e funcionalidade. O design elegante do iPhone, a interface intuitiva e o foco em aplicativos criaram um novo paradigma para dispositivos móveis, desencadeando uma onda de inovação e competição no mercado de smartphones. Empresas ao redor do mundo começaram a desenvolver dispositivos cada vez mais avançados, com melhores câmeras, processadores mais rápidos e telas mais nítidas. Hoje, os smartphones são omnipresentes, servindo como nosso principal meio de comunicação, acesso à informação, entretenimento e até pagamento. Eles se tornaram ferramentas essenciais para a vida moderna, facilitando tarefas diárias e conectando pessoas ao redor do mundo.
Nós os usamos para nos mantermos conectados com amigos e familiares, navegar por cidades desconhecidas, gerir nossas finanças e documentar nossas vidas por meio de fotos e vídeos. A capacidade de capturar e compartilhar momentos instantaneamente mudou a forma como preservamos nossas memórias. O smartphone tornou-se uma extensão de nós mesmos, uma ferramenta que amplia nossas capacidades e molda nossas experiências de inúmeras maneiras. Ele não só facilita a comunicação, mas também nos dá acesso a um vasto mundo de informações e possibilidades, transformando a maneira como vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Os videogames percorreram um longo caminho desde os dias de Pong e Pac-Man. O que começou como simples pixels em uma tela, evoluiu para mundos complexos e imersivos que capturam a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Seção 4. Pixels e diversão, videogames e a evolução do entretenimento. Desde os primeiros dias, os videogames têm sido uma força motriz na inovação tecnológica e na criação de novas formas de diversão. O que começou como um hobby de nicho explodiu em um gigante do entretenimento global, rivalizando com as indústrias cinematográfica e musical em termos de receita e impacto cultural. Hoje, os videogames são uma parte integral da cultura pop, influenciando moda, música e até mesmo o cinema. De jogos de arcade simples a experiências imersivas de realidade virtual, os videogames evoluíram drasticamente, expandindo os limites da tecnologia e da narrativa. A cada nova geração de consoles e computadores, vemos avanços que tornam os jogos mais realistas e envolventes. O desenvolvimento de consoles domésticos na década de 1970 trouxe os videogames para a sala de estar, enquanto a ascensão da internet na década de 1990 inaugurou a era dos jogos online, conectando jogadores de todo o mundo em mundos virtuais. Hoje, plataformas como Twitch e YouTube Gaming permitem que jogadores compartilhem suas experiências em tempo real com uma audiência global. Hoje, o cenário dos jogos é mais diversificado do que nunca, abrangendo desde jogos para celular e esportes até experiências de realidade virtual e aplicativos de realidade aumentada. A indústria de jogos está constantemente se reinventando, oferecendo algo para todos, independentemente da idade ou interesse. Os videogames não são mais apenas uma forma de entretenimento. Eles se tornaram um meio poderoso para contar histórias, interação social e até educação. Jogos como The Last of Us e Red Dead Redemption são exemplos de como os videogames podem oferecer narrativas profundas e emocionantes. Eles nos permitem entrar em mundos diferentes, explorar novas perspectivas e nos conectar com outras pessoas que compartilham nossas paixões. Através dos jogos, podemos experimentar a vida de um herói, um vilão ou até mesmo de um simples fazendeiro, tudo sem sair de casa. À medida que a tecnologia continua a avançar, o potencial dos videogames para entreter, educar e nos envolver é ilimitado. Com a chegada de novas tecnologias como a inteligência artificial e a realidade aumentada, o futuro dos videogames parece mais brilhante e promissor do que nunca. Seção 5. Dirigindo rumo ao futuro. Carros elétricos e a busca pela sustentabilidade. O automóvel, antes um símbolo de liberdade e progresso, tem sido cada vez mais associado a preocupações ambientais e mudanças climáticas. A poluição do ar e a emissão de gases de efeito estufa são problemas graves que precisam ser enfrentados. A dependência de combustíveis fósseis e a consequente emissão de dióxido de carbono têm contribuído significativamente para o aquecimento global. A busca por soluções de transporte sustentáveis levou a um ressurgimento do interesse por carros elétricos, uma tecnologia que existe há mais de um século, mas que só recentemente ganhou aceitação em massa. No início do século XX, os carros elétricos eram bastante populares, especialmente nas áreas urbanas, devido à sua operação silenciosa e limpa. No entanto, a limitação da tecnologia das baterias e a autonomia restrita fizeram com que os carros a gasolina se tornassem a escolha dominante. Os primeiros carros elétricos
que datam do final do século XIX, foram prejudicados pelas limitações da tecnologia das baterias e da autonomia. As baterias da época eram pesadas e tinham uma capacidade muito limitada, o que restringia a distância que os veículos podiam percorrer com uma única carga. No entanto, os avanços nas baterias de íons de lítio, juntamente com as crescentes preocupações com as mudanças climáticas e a poluição do ar, deram nova vida ao mercado de carros elétricos. A tecnologia moderna permitiu que os carros elétricos se tornassem mais eficientes, com maior autonomia e tempos de recarga mais rápidos. Empresas como Tesla, Nissan e Chevrolet lançaram carros elétricos elegantes e de alto desempenho que capturaram a imaginação do público. Esses veículos não são apenas ambientalmente amigáveis, mas também oferecem uma experiência de condução emocionante. Governos em todo o mundo estão incentivando a adoção de veículos elétricos por meio de subsídios e incentivos, e a infraestrutura de carregamento está se expandindo rapidamente. Estações de carregamento estão se tornando mais comuns, facilitando a vida dos proprietários de carros elétricos e incentivando mais pessoas a fazer a mudança. A transição para carros elétricos não acontece sem desafios, mas o impulso é inegável. A infraestrutura de carregamento ainda precisa ser ampliada e melhorada, e a produção de baterias deve se tornar mais sustentável. No entanto, com o apoio contínuo de governos e a inovação constante das empresas, o futuro dos carros elétricos parece promissor. À medida que a tecnologia das baterias continua a melhorar e os custos continuam a cair, os carros elétricos estão a caminho de se tornarem a forma dominante de transporte pessoal no século XXI, abrindo caminho para um futuro mais limpo e sustentável. A comparação entre os primeiros modelos de carros elétricos e os modernos, como os da Tesla, mostra o quanto a tecnologia avançou e o potencial que ainda existe para o desenvolvimento futuro.